Olá pessoal, mais uma vez bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí me assistindo, independente do horário. Vamos dar início agora à nossa última videoaula deste bloco. Digo aos interessados que, se porventura existir alguma dúvida, existir algum tema que vocês estejam com vontade, sabe, de aprofundar mais, de trocar uma ideia um pouco mais aprofundada, de que eu, de repente eu possa trabalhar com um pouco mais de ênfase, vocês avisem que eu vejo a possibilidade de gravar alguma videoaula sobre. Está certo? E sempre deixei isso bem claro, que eu estou bem disposto a auxiliar e que a participação de vocês, todas e todas, é fundamental nesse processo de aprendizagem. Bom, para a gente encerrar, vamos agora complexizar mais ainda as coisas, né? A gente já trabalhou na primeira aula algumas noções, né? Do questão do positivismo, questão da... Bom, a gente focou fundamentalmente na questão das filosofias da história, né? Pensar o sentido teleológico e pensar as questões metafísicas, que são típicas das filosofias da história e que não necessariamente as teorias da história se limitam às filosofias da história. Segundo vídeo, a gente abordou as questões marxistas e as contribuições delas à escrita da história, à historiografia. E o terceiro vídeo, infelizmente, eu tive que repartir em dois, porque, enfim, eu tive um problema simples de edição, mas foi necessário, infelizmente. Mas acredito que em nada, tenho certeza, na verdade, que em nada vai atrapalhar o conteúdo, né? A terceira aula trabalhamos com História Social e fundamentamos em a História Social Clássica Francesa, pensando Braudel, a segunda geração dos análises. A segunda geração dos análises teve uma... como eu posso dizer? Ela se fundamentou também em um ambiente político-acadêmico que estava acontecendo, que foi o do estruturalismo cultural, né? O estruturalismo é uma corrente filosófica bem... É uma corrente acadêmica, né? Porque é muito complexa a questão estruturalista. Mas, de antemão, a gente poderia dizer de um modo bem simplista, bem raso, que o estruturalismo define a linguagem como a estrutura primordial das relações humanas e, com isso, tenta perceber as relações humanas através dos meios de comunicações linguísticos. Então, a língua e a linguagem é algo fundamental para os estruturalistas. Isso é uma análise muito rasa do que seria o estruturalismo, muito rasa mesmo, mas é apenas para a gente ter uma noção. O estruturalismo que mais nos interessa agora, só para a gente, enfim, aprofundar um pouco essa questão da segunda geração dos análises, é o estruturalismo antropológico, né? Que alcança um auge no século XX, lá pela década de 1950, com Claude Lévi-Strauss, também francês, um brilhante antropólogo, né? E o Braudel viveu, né, no mesmo tempo que o Lévi-Strauss. E essa geração do Braudel, a segunda geração dos análises, foi muito influenciada pelos estudos de Lévi-Strauss e da antropologia cultural, certo? É importante a gente ter isso em mente, para a gente não pensar que a historiografia ela está agindo no mundo, né, de maneira desconexa aos outros campos de saber, às outras esferas acadêmicas, às outras ciências, né? Enfim, foi apenas para a gente
aprofundar um tiquinho só essa questão para situar melhor e vamos deixar as coisas um pouco mais complexas com o conceito de relações de poder. Vi que nessa semana isso foi algo trabalhado. Um grupo ontem já postou, fiquei muito feliz pelo grupo ter postado e muito triste pelo fato de já são 15 horas de uma quinta-feira e eu entrei no AVA há pouco tempo e apenas um grupo postou. Mais uma vez eu venho alertar vocês e dizer o quanto isso é preocupante, pois às vezes nos sentimos em uma sala de aula com pouquíssimos alunos ou quase sempre com nenhum. Então é importante vocês refletirem sobre isso, porque tenho certeza que não é só vocês que têm problemas com o tempo. Eu também tenho um doutorado para dar conta, tenho uma fazenda de domésticos a dar conta e ainda assim consigo, sabe? Vejam no celular, vejam no seu tablet, vejam no seu computador. Acompanhem as discussões, perguntem, questionem. Se não estiverem conseguindo fazer, ler, perguntem. Sempre nos vejam como aliados, nunca como inimigos. Se não está conseguindo ler o texto de vez, bom, separei o texto para ler hoje e não consegui entender. Leia uma página por dia. Sim, menores expectativas fazem com que a gente alcance resultados excelentes. Às vezes a gente coloca as expectativas lá em cima e se frustra muito por não conseguir dar conta. Uma página por dia. E você vai ver que vocês vão conseguir chegar longe assim. Uma página por dia são 365 por ano. Já dá aí pelo menos uns 2 livros, né? De médio porte. Se vocês puderem ler 2 páginas por dia, vejam só, já vão para 700 e pouca. E se vocês se empolgarem em lerem 3 páginas por dia, vejam só os avanços. Bom, isso é, enfim, uma sugestão que eu dou. E vamos às relações de poder. Um grande pensador que refletiu muito tempo sobre o conceito de poder e o conceito das relações de poder foi Michel Foucault, um pensador francês, que vale a pena a gente falar um pouco sobre a trajetória dele por carregar um aspecto político, social e cultural fundamental. Foucault, ele escreveu sua tese em um campo situado entre a história e a medicina, a sua tese de doutorado, que foi o clássico História da Loucura. E a gente pode dizer que o louco, né, basicamente pela primeira vez entra na historiografia como um sujeito, né? Não necessariamente como um sujeito ativo, mas um sujeito de análise. Por quê? A gente está trabalhando história social e Foucault, de um certo modo, ele está junto à história social. Sendo que a gente, mais uma vez, tem que pensar que a história social não se limita a algumas questões. Como eu falei na videoaula passada, existe a história social clássica inglesa, existe a história social clássica francesa. Foucault a gente coloca como se estivesse um amplo local, né, um amplo cenário que a gente coloca como nova história cultural, que sim também analisa a sociedade e a cultura. Sendo que a grande crítica que se faz ao Michel Foucault é que quando ele analisa a sociedade, ele não dá muito protagonismo aos indivíduos. Ele trabalha muito mais as instituições do que os indivíduos que estão nessas instituições. Então Foucault trabalha muito mais a história da loucura através da história dos hospícios, através da história da medicina, através da história dos dispositivos disciplinares, certo? Através das internações, através das documentações de internação, através de como a medicina tinha um poder sobre o corpo dos loucos,
o poder de categorizar alguém como louco, como doente mental, como insano, de afastar essa pessoa da sociedade e colocá-la reclusa no hospício. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho, que a gente está com pouca luz, né? Perdoe-me. E, bom, agora está melhor. E, enfim, ele é um pensador que coloca muitos desses indivíduos à margem da sociedade dentro do bojo da história. O História da Loucura é um clássico nesse sentido. O História da Sexualidade é outro clássico, né? Por quê? Porque Foucault vem e diz, ó, heteronormatividade, isso é um conceito médico que foi criado no século XIX. E ele demonstra isso através de um ótimo trabalho, chamado História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber. E ele diz, ó, dizer que é natural do ser humano ser hétero, isso é uma invenção do século XIX. Antes disso, a gente poderia ter, sim, certas inclinações ou outras que fariam com que, por exemplo, na Idade Média, um homem ter relações com outro homem era pecado, porque era sodomia. Mas o que era pecado era a prática de sodomia. A pessoa que praticava sodomia não se transformava em um indivíduo completamente sodomizado, em um indivíduo completamente afeminado, em um gay completamente, sabe? É como se a prática fosse diferente do comportamento, da consciência não, mas do comportamento, da orientação sexual, efetivamente dita. E no século XIX, a medicina cria esse conceito de heteronormatividade e diz, se você comete a prática, então você é, sabe? A prática está amplamente conectada, né, ao sujeito, ao interior do sujeito, a sua, como é que eu posso dizer, a sua subjetividade, certo? Ou seja, apesar de Foucault, mais uma vez, não estar trabalhando o protagonismo dos gays, dos LGBTs, etc., ele tem uma militância política imensa no sentido de denunciar as instituições de poder que criaram grandes preconceitos no mundo. E a história que Foucault escreve vai sempre, quase sempre por esse caminho. Desnaturalizar o que parece ser óbvio. Quando as pessoas dizem que é óbvio que fulaninho é louco, Foucault chega e diz, opa, o que é a razão? O que é a racionalidade? O que foi a psiquiatria para o mundo? A psiquiatria, hoje, tudo bem, concordo, cada vez mais estamos precisando delas, temos índices alarmantes de depressão, temos índices alarmantes de ansiedade, né? Mas a psiquiatria do século XVIII, XIX e tal, foi uma psiquiatria muito cruel mesmo. E Foucault denunciou isso através de seus estudos, né? A medicina do século XIX, quando coloca a questão da homossexualidade como doença, né? Ela traz um peso enorme psíquico e físico às pessoas, né? Então, a sua militância política vai nesse sentido de denunciar as instituições e como essas instituições tiveram poder suficiente para criar o que ele chama de vontade de verdade. O que é vontade de verdade para Foucault? Foucault não acredita nessa concepção de verdade neutra, objetiva e pura. Para Foucault, a verdade sempre está em consonância ao poder. É por isso que ele diz, entre saber e poder há uma relação estreita. Bom, vamos dar um exemplo simples. Quem é que vocês confiam mais? Em um historiador que acabou de se formar em uma universidade, sei lá, de um estado brasileiro pouco conhecido, uma universidade que não tem grande credibilidade,
ou a um historiador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ou da Universidade de Oxford. Nós tendemos a acreditar que Harvard e Oxford, por serem instituições de saber melhores representadas, e essas instituições de saber se consolidaram através de mecanismos de poder, mecanismos econômicos, nós acreditamos que essas pessoas que se formaram lá são mais capazes. Certo? Então, saber e poder, para Foucault, estão muito, mas muito próximos. Por que o saber médico é tão legítimo? Porque a classe médica é muito poderosa. A classe médica vem quase sempre de uma elite. Não a classe médica cubana, né? Os médicos acabaram de ser tirados daqui e aqui no Brasil foram rechaçados. Foram tidos como quaisquer. Por quê? Porque essa classe médica intelectual não era uma elite econômica, não era uma elite no sentido de poder, sabe? Elas tinham um poder do saber, de, enfim, médico, etc e tal, e são respeitadas em muitos locais do mundo, mas elas não tinham um poder aqui no Brasil por conta do ódio que se criou a qualquer coisa que possa se mencionar como socialista. Estão compreendendo? Então, a classe médica brasileira que descende de toda uma trajetória de elite, branca, letrada, etc e tal, é uma classe que é unida, é uma classe que tem poder e que, por isso, o saber dela é tão irrefutável. É muito difícil chegarmos para um médico e dizer, você está errado. A gente pode até dizer, eu acho que esse médico não está certo não, eu vou para outro. Pode. Mas você chegar para um médico e dizer, você está errado, você não se formou em medicina para saber isso. Mas as pessoas dizem para os historiadores, você está errado. A ditadura militar não existiu. O que existiu foi um militarismo. Você se formou em história? Não. Mas a nossa classe, ela não tem poder. Então essa noção de saber e poder estão unidas. Lembram do Michel Dissertot quando eu falei lá no iniciozinho? Quem reconhece as nossas teses, os nossos artigos, são os nossos pares. E por que são os nossos pares? Porque eles têm poder acadêmico. São sempre os que estão com maior prestígio. São sempre os que já estão mais avançados que a gente, que já estão com algum local na universidade. Estão entendendo? Não tem como dissociar saber de poder. Sim, o mundo é cruel. E Foucault nos ensina isso. E não há para onde correr em certo sentido. Essa é a verdade. Bom, acho que deu para compreender esse conceito de vontade de verdade em Foucault. Por que eu estou falando de vontade de verdade em Foucault? Porque a vontade de verdade em si já é uma relação de poder. A partir do momento que eu digo que saber e poder têm uma relação estreita, eu estou dizendo que isso é uma relação de poder. Um enunciado, ele é um poder. Ele é uma relação de poder. A partir do momento que eu falo, o que Leandro Carnal fala, são duas relações de poder distintas. Estamos ocupando locais de poder distintos. Compreendem? Ou seja, não há saber neutro e isolado. E diferente do que a gente já estudou até agora, em que esse saber, que a gente dizia, não existe saber objetivo. O saber é sempre uma visão de mundo, é sempre uma perspectiva, sempre subjetivo. Beleza, tudo bem. Mas Foucault vem e coloca, além disso, o saber é também uma questão de poder. Quem tem poder pode sim legitimar certos saberes. E nós estamos vivendo isso com muito medo e muito receio do futuro. Com esse movimento que vem dizer aí que a ditadura militar não existiu e o que existiu foi um movimento militarista, né? Bom, sim, eles podem ganhar. Eles têm poder. Não é verdade? O que é saber? O que é poder? Eles estão juntos.
Se eles têm mais poder, eles podem ganhar, independente se as fontes dizem uma coisa ou outra. Sabem? Isso é o que tem que ficar claro. Bom, esse é o primeiro ponto, que é a vontade de verdade, que é excelente para a gente pensar o mundo. O mundo é feito de vontades de verdades. E essas vontades de verdade estão a hora toda se degladiando, estão brigando para ver qual delas consegue se legitimar. Sendo que o que Foucault coloca é: o poder é fluido. Essa noção de que o poder consegue se manter para sempre em um local é uma concepção errada. O poder sempre está em movimento. O poder sempre está na relação. E isso é algo fundamental em Michel Foucault. Se o poder está sempre na relação, o poder não existe por si só. O poder está nos efeitos das relações. Compreendem? Vejam só. O poder não existe por si só. O poder está sempre nas relações. Isso quer dizer que eu não detenho poder. Eu, através das relações com meus alunos, por exemplo, eu estou em um local de poder que naquele instante, naqueles momentos, eu tenho alguma autoridade. Mas isso é passageiro. E isso não me garante ter poder absoluto. Por mais que a Constituição diga, por exemplo, que eu tenho a liberdade de cátedra, tem agora um movimento, né, do Escola Sem Partido, dizendo que os alunos podem filmar em minhas aulas e me denunciarem se eu falar de Marx. Ou se eu falar simplesmente da Guerra de Canudos, né? Ou se eu falar talvez da escravidão, de Zumbi dos Palmares, talvez. Se eu disser que Zumbi dos Palmares foi um movimento que uniu negros, talvez me chamem de socialista. Apesar de, enfim, Zumbi dos Palmares ter sido bem antes do que Marx sonhava em existir, né? Mas o nível está a esse ponto. Sabemos disso. Vocês estão compreendendo o que eu estou conseguindo dizer? É estranho a gente falar isso num vídeo à distância, né? Porque eu pergunto, vocês estão compreendendo? Se alguém me responder nesse momento, meu Deus, só sou um fantasma. Bom, essa questão de que o poder é fluido é fundamental. O poder está sempre nas relações. O poder é dinâmico. O poder é caótico. O poder está a todo instante circulando. Não pensem que o poder está em um canto, está nas mãos de alguém. Porque quem pensa isso não sabe o perigo que tem em mãos. O poder sempre pode fugir. Ele sempre está se movimentando nas relações. E um terceiro ponto que Foucault coloca, que é essencial, é o seguinte: o poder não só proíbe, o poder também cria. Sim, o poder cria. O que estamos tendo aqui agora é uma relação de poder. Sim, eu estou, através de um discurso, emitindo uma opinião para vocês. De uma certa maneira, estou querendo legitimar minha opinião, a minha vontade de verdade sobre o discurso de Michel Foucault. Estou querendo me colocar como um acadêmico. Estou, evidentemente, querendo me prestigiar como acadêmico. Não podemos ser hipócritas. Eu não estaria aqui dizendo que, enfim, não estaria aqui bancando o papel de um acadêmico medíocre. Eu não iria fazer isso. Estou aqui tentando bancar um papel de um bom acadêmico, tentando legitimar minhas leituras sobre Foucault e apresentando a vocês. Então, há aqui uma vontade de verdade de minha, né? Eu que estou, enfim, elaborando essa vontade de verdade, não como algo malicioso, maniqueísta, etc e tal. Maniqueísta não, maquiavélico, no sentido de querer enganar vocês, não é isso. Mas há uma vontade de verdade que eu estou elaborando para vocês. Estão compreendendo? Para que vocês acreditem em meu discurso, porque eu acredito que esse discurso é coerente. Então essa vontade de verdade agora está circulando quando vocês assistirem esse vídeo. Estão compreendendo? E bom, vocês podem acreditar nessa vontade de verdade, se for plausível para vocês, e podem auxiliar a legitimar essa vontade de verdade a partir do momento que a gente se une e cria novas relações de poder e vai ganhando força juntos, ou podem até atuar para deslegitimar essa vontade de verdade a partir do momento que vocês discordam e vão discordando cada vez mais, dizendo: ah, Gabriel é um professor ruim, Gabriel é um professor medíocre.
Só o fato de discordar não significa que esteja deslegitimando a vontade de verdade, não. Pelo contrário, porque você pode discordar, mas aí faz uma questão e aí a gente, enfim, organiza e até melhora o enunciado, melhora o discurso. Tá entendendo? Mas tem aquelas discordâncias que são, assim, radicais. São dessas que eu tô falando. Tipo, não, Gabriel deu uma aula péssima. E aí, se 10 alunos disserem isso, a minha vontade de verdade vai lá para baixo. Tá entendendo? E aí? Eu posso ser o professor que for, mas dentro dessa micro-relação, mesmo que eu fosse de Harvard, de Oxford, dentro dessa micro-relação, dessas relações de poder que está estabelecendo aqui, entre eu, aqui em Olinda, e vocês assistindo esse vídeo em casa, essa relação de poder ocorre nesse micro entre nós e pode ser legitimada ou deslegitimada por vocês. Isso eu exemplifiquei para a gente tentar compreender de um modo mais prático essa vontade de verdade que Foucault fala. E por que eu digo que o poder pode ser não só proibitivo, como é que se fala? O poder não só interdita, não só proíbe. O poder também cria. Porque a partir do momento que isso é uma relação de poder, eu estou ensinando. Ensinar é uma relação de poder. Porque você está criando ideias, pensamentos, reflexões e comportamentos em outras pessoas. Você não está criando sozinho, mas você está auxiliando nesse processo de cognição. A partir do momento que você cria comportamentos, que você auxilia na criação desse comportamento, você está sim realizando uma ação de poder. Então, a ação de poder para Michel Foucault não é simplesmente um policial chegar e reprimir, não é simplesmente um soldado chegar e reprimir, não é o Estado chegar e reprimir. O poder é também criarmos coisas juntos, criar comportamentos. Veja, quando Foucault chega e lança o livro História da Sexualidade e diz que, bom, a heteronormatividade é uma invenção da medicina no século XIX, ele cria com isso. Ele cria novos comportamentos. Ele está criando, estabelecendo uma relação de poder, né? Criando comportamentos para os seus leitores. E não é à toa que durante muito tempo os movimentos LGBTs dos Estados Unidos utilizaram a obra de Foucault como grandes estudos de resistência, né, às opressões do governo, dos conservadores, dos ultraconservadores, estão entendendo? Então, o poder também é criador. Entendem? Quando tá aí um exemplo clássico, crianças em escola. Imaginem se não existissem relações de poder. Quando vocês chegarem na sala de aula no próximo sábado, vocês vão ficar correndo, gritando, chorando, jogando pipoca um no outro. Não, por quê? Porque vocês já foram adestrados na infância de vocês, assim como eu fui. E isso, de um certo lado, é bom, né? Porque nós aprendemos a nos comportar segundo regras sociais. E a escola é uma instituição que preza por isso, né? Desde pequenininhos, nós chegamos na escola gritando, pá, descabelados, chorando, berrando, e aí as professoras e os professores chegam e orientam a gente em filas, a sentar direitinho, a ficar em silêncio, a ficar ouvindo. Isso é um processo gradativo, mas isso é um processo que está a toda hora imbuído de relação de poder. Por quê? Porque criou comportamentos na gente. Estão entendendo? Então, sempre que há essa criação de comportamento ou proibição de comportamentos, há relações de poder. E a gente tem que compreender que a proibição de um comportamento também é a criação de um comportamento. Porque, veja bem, se eu estou aqui gritando e alguém chega e diz, Gabriel, cala a tua boca, ela está proibindo um comportamento meu. Ok, mas ela está criando um comportamento em mim, que é ficar calado. De gritando, eu fui para um novo comportamento, que foi o de ficar calado. Ao mesmo tempo que a pessoa me coibiu, ela também criou um novo comportamento em mim. Compreendem essas noções das relações de poder? Bom, a gente passou por uma geralzona,
somente nessas questões de relações de poder de Foucault. Essas relações atingem o nosso corpo, que ele chama como biopolítica, atingem o Estado, atingem a igreja, atingem todos os saberes, atingem a arquitetura. Por que uma escola tem uma determinada arquitetura? Por que os hospitais têm uma determinada arquitetura? Porque tudo isso são relações de poder, né? E, enfim, é isso que eu acho que eu posso dizer por enquanto sobre o Michel Foucault. Eu não posso simplesmente chegar aqui e começar a falar muito da obra dele, porque é imensa também. E eu prefiro que a gente se limite a essa questão das relações de poder, para a gente também não se alongar demais e ficar, enfim, caindo em discursos muito vazios. Tá, eu acho que antes de tudo faltou uma questão. O que é que isso tem a ver com história, Gabriel? Na prática, o que é que isso tem a ver com história? Tem a ver com tudo. Quando a gente pensa em história social e pensa em tensões sociais e tal, etc e tal, se a gente for pensar nas tensões que existem entre o Estado, entre, enfim, querendo criar comportamentos na população, como, por exemplo, vamos pensar aí no combate à dengue, né? O Estado cria propagandas para criar comportamento na população, né? O comportamento do Estado para, enfim, fazer vacina às pessoas, trazer as pessoas para serem vacinadas. Quer dizer, são só exemplos que a gente pode pensar, né? Para, enfim, aplicar ao à nossa narrativa histórica. Foucault não cria uma filosofia da história no sentido clássico, naquele teleológico e metafísico, mas ele sim é um grande pensador da história, é um grande pensador das relações da história com o direito, da história com a medicina, da história com a sexualidade, da história com a consciência. Ele faz uma história da consciência na segunda edição da História da Sexualidade. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, comuniquem e a gente segue juntos mais uma vez. Bom, estou concluindo por hoje. Sábado, 9h30 da manhã, estarei em Camaçari, no polo da Cidade do Saber. Se Deus quiser, estaremos juntos. Não se atrasem, pois a aula é curta. Está bem? Bom, fiquem bem. Abraços.